Medicamentos, nutrição e suplementação, qual a sua relação? Será que esses assuntos se conversam? Será que realmente eles têm relação um com o outro? Hoje eu trouxe um convidado especial, Rafael Barros. Tudo bem, Rafael? Olá, tudo Seja bem? bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina. O Rafael, ele é farmacêutico generalista, especialista em farmacologia clínica e especialista em nutrição estética e esportiva. E hoje eu queria que a gente começasse essa conversa, Rafael, você me contando um pouquinho o porquê você foi estudar essa área da farmácia, né? Porque existem N assuntos para serem estudados, mas você escolheu especificamente nutrição estética e esportiva. Conta para mim um pouquinho da sua história. Eu sou farmacêutico, sócio proprietário de uma farmácia e já venho há 10 anos fazendo atendimento junto à comunidade. E nesses 10 anos eu já vi de tudo no balcão e eu via a necessidade que a população tinha, a carência por essa informação, nessa área de suplementos, o desconhecimento, a fake news presente ali. Mas mesmo assim ainda teve um momento crucial que fez com que eu direcionasse para essa área. Eu tive um acidente doméstico, uma queda, que eu fraturei o meu epicôndilo, que é o ossinho do cotovelo. E eu tive que fazer cirurgia, depois tem a reabilitação. Aí nesse momento da reabilitação a gente fica bem assustado e querendo reabilitar rápido, e eu comecei o tratamento com vários profissionais, com um nutricionista para perder peso, porque um dos motivos da queda também foi com sobrepeso, e também estava junto com o personal e o fisioterapeuta. Quando eu estava com esses 3 profissionais, aí eu me interessei muito por estudar. Estudar nesse momento que eu estava parado, e aí eu achei uma pós-graduação que me interessou e eu fui para a área de suplementação clínica, estética e esportiva. Legal, muito legal. Eu sempre falo aqui, Rafael, todos os convidados foram para a área por alguma experiência pessoal. É muito engraçado, né? Quanto isso puxa a gente para esse lado, para estudar especificamente um assunto. E aí eu queria que você me contasse se existe algum caso marcante que fez realmente mudar a chavinha ali, você falar assim, olha, isso realmente é importante, isso precisa ser visto de outra forma. Conta pra gente como que é essa sua vivência aí dentro da farmácia. Olha, Larissa, teve um caso que foi marcante para mim, porque foi assim, uma senhora, ela entrou na farmácia, ela não tinha uma idade tão avançada, só que ela entrou muito fraquinha, sabe? Eu até costumo brincar assim, ela estava arrastando o chinelinho ali, entrando na farmácia, ela se apoiou ali no balcão da farmácia e pediu uma vitamina, porque ela estava muito fraca. E o que eu falo, se fosse num ambiente que não se preocupasse com a saúde da pessoa, do paciente, do cliente, ia vender... O objetivo é só vender? O seu objetivo é só comercial, vamos dizer assim, eles iam pegar uma vitamina na oferta e entregar para ela, explicar como usar, e ela ia sair e ir embora. Porém, como eu estava ali ao lado, como farmacêutico, eu chamei ela para o canto e falei assim, olha, vamos investigar isso melhor, a senhora não quer fazer um teste de glicemia? A senhora já fez alguma vez? Ah, não, nunca fiz. E daí que nesse momento eu levei ela na salinha, fiz o teste de glicemia, e a glicemia dela estava acima de 300, estava nessa faixa, 300 a 400. E aí que eu comecei a conversar com ela, falar assim, olha, a senhora vai ter que procurar um especialista para investigar a fundo. Perguntei o histórico familiar. E aí então eu falei para ela assim, você imagina se você tivesse tomado uma vitamina que pode alterar toda essa parte da sua glicemia? Olha como que é importante você cuidar, acompanhar bem sua saúde, antes de ficar usando de qualquer forma, né? Exato. Suplemento. E aí, porque as pessoas acham que pelo fato de não ter tarja ali, que pode pegar e se automedicar. Exato. Então foi um caso bem marcante para mim. Ela foi buscar um atendimento médico e aí seguiu certinho, né?
Ah, legal. Fala para mim um pouquinho e para os nossos espectadores, fármacos. Muitas vezes a gente tem um pouquinho de dúvida, né? O que é? Explica melhor para a gente como funciona dentro do organismo, se existe alguma relação. Fármaco, é uma boa pergunta, porque o fármaco nada mais é do que toda substância química que gera uma alteração dentro do organismo, tá? Então, por exemplo, a cafeína. A cafeína, ela gera uma alteração no organismo significativa. E o pessoal usa de forma indiscriminada a cafeína. Então, teve casos de eu receber na farmácia, nos meus atendimentos, a pessoa abusando da cafeína e não dando a devida importância. Porque ele é um fármaco, ele vai alterar o organismo. Então, tem gente que apresenta começo de crise de ansiedade, insônia, irritabilidade, até casos mais graves, síndrome do pânico, porque a pessoa consome cafeína em vários momentos do dia. Principalmente a nossa região aqui, que é a região do Tereré. Sim. Tá? Então, a pessoa, por desconhecimento, e a maioria dos atendimentos que eu faço, assim, eu já investigo essa parte, porque influencia em muitos pontos da saúde. E você não, na realidade, você não fica só limitado à parte da farmácia em si, né, Rafael? Você faz o atendimento clínico dessas pessoas de forma individualizada, analisando os sintomas, analisando o que de fato é necessário intervir nesses casos, né? Sim. Como, por exemplo, da cafeína, a gente vê, assim, casos de, principalmente pessoas que gostam de fazer atividade física, né? Buscar um pré-treino, por exemplo, né? Que é um suplemento e que, sim, pode ser utilizado dependendo da situação, né? Mas que tem uma dose de cafeína expressiva e que muitas vezes a pessoa não consome só o pré-treino. Ela já toma café no dia a dia, ela consome chocolate, ela toma o tereré e tudo isso junto dá uma dose muito alta de cafeína diária, né? E aí começa, como você disse, ansiedade, não consegue dormir direito, né? Vira uma palpitação, bola de neve. e aí, não sei o que está acontecendo, acho que é estresse, né? Não, às vezes é simplesmente a dose de cafeína de um fármaco que está alterando. E aí nessa sua avaliação você consegue trabalhar isso. Através da anamnese e também pelo fato de eu ser farmacêutico, o que me difere assim, de outros profissionais é que eu posso avaliar e acompanhar até os medicamentos que a pessoa já faz uso, todo o exame laboratorial eu posso orientar, aconselhar, né? Então, isso a gente acaba fazendo uma investigação bem profunda através do atendimento. Legal. Até porque você comentou comigo, a gente estava conversando sobre isso, existe uma interação, né, Rafael? Fala um pouquinho sobre essa interação. Medicamento, suplemento, nutrição, a gente já, na nutrição a gente sabe que isso existe, mas você, melhor do que ninguém, sabe dizer pra gente essa interação da medicação, principalmente. Por exemplo, se eu uso um medicamento e associo a uma alimentação específica, ela atrapalha ou intensifica a absorção. Sim. Explica melhor pra gente sobre isso. Olha, Larissa, é muito importante a gente se informar com um profissional especializado. Por quê? Porque num caso, por exemplo, de antibiótico terapia, que é um tratamento que deve ser feito com bastante cuidado, é bem importante. Com orientação médica. Com orientação médica, sim. E com ali a explicação do farmacêutico do uso também. E então é importante as pessoas entenderem que, num caso, por exemplo, do cloridrato de ciprofloxacino, que é muito comum, prescrito pelos médicos para infecção de urina, e bastante gente faz o uso, e ele interage com a alimentação. Aí teve até um caso interessante que o médico orientou certinho, falou assim, olha, você vai consumir esse medicamento numa posologia de 12 em 12 horas, que é o tratamento, 40 minutos antes da alimentação. Passou a informação para o paciente, só que o paciente chega na farmácia e lá ele desabafa um pouco mais, né? E aí ele chegou lá, levou o medicamento e fez o uso, estava fazendo o uso do medicamento, depois voltou na farmácia e falou assim, mas eu estou sentindo uma imunidade baixa. Eu
eu comecei o tratamento com esse antibiótico que o médico passou, mas ainda estou sentindo minha imunidade baixa. Perdão. Não tem nada que possa ajudar. Aí que não pode entrar com suplemento. Geralmente a imunidade, o pessoal pensa só com polivitamínico, polimineral. Perdão. Então, se ele interage com o alimento, também interage com o suplemento. Aí diminui 40% da absorção. Então tem que ter atenção nessa parte. E que muitas vezes não é passado toda essa informação, né? Essa questão, por exemplo, consuma antes da refeição, consuma após a refeição. É tanta informação quando a gente chega no médico, muitas vezes, que ele passa e nem tudo a gente absorve, né? O paciente também fica, às vezes, um pouco perdido. E ter um profissional, um farmacêutico que faz essa orientação novamente na hora da compra, faz total diferença, né? De mostrar essa interação. Tá, e me conta que você estava me contando outro dia um caso clínico com relação a um paciente ciclista seu. Fala um pouquinho para o pessoal, que eu achei bem interessante esse caso, eu acho legal trazer aqui para as pessoas terem conhecimento. Foi um caso que foi no início do meu atendimento clínico. Ele é um cicloviajante, que ele viaja por diversos países, né, com aquelas bolsas, pedalando, 3 anos pedalando. Nossa! E ele buscou orientação comigo e ele falou, cara, você vai me ajudar, você vai entrar para me acompanhar e eu vou colocar você no documentário que vai sair. Ele é escritor, é fotógrafo. Legal. Hoje ele está morando em São Paulo, mais de 3 livros escritos e é um influencer nessa área aí. E aí o caso dele foi o seguinte, ele foi para a Patagônia e eu fui orientando ele sobre suplementação, alimentação, assim, para ele ter atenção na alimentação e principalmente a minha área, que é a suplementação. E ele tem um problema ele tem a condição de ter o herpes labial, que está relacionado, como muita gente sabe, à imunidade. E ele, por estar lá pedalando no frio, vento, esforço, comendo não tão bem, não dormindo não tão bem, a imunidade dele abaixou e ele estava com herpes labial. E ele estava fazendo uso, ele pensou em fazer uso de um suplemento que nem você falou do pré-treino, ele pensou na cafeína com arginina para ele usar durante a pedalada, né? Melhorar o rendimento. Melhorar o rendimento, isso. E ele pegou, eu expliquei para ele, falei, você não pode, porque o aminoácido arginina, ela favorece a proliferação da herpes, quem já tem, né? Então passei outro aminoácido, que no caso é a lisina, que compete com a arginina e que vai ter ali no fim a mesma função, ajuda na imunidade, mas não vai interferir nessa questão da herpes que ele tinha. Sim, foi isso mesmo. E aí ele entendeu a situação, agradeceu, fez vídeo agradecendo, porque a gente controlou a herpes dele durante a viagem, então foi bem bacana. Ah, legal. O quanto é importante, né, Rafael, a gente ter um olhar clínico e um olhar individualizado. Eu sempre falo que não existe uma receitinha de bolo para todo mundo. Essa interação entre medicamento, suplemento e alimentação é muito importante. Então, existem várias pessoas que consomem vários medicamentos. É muito importante se informar se realmente pode estar usando. Então, é importante que a gente deixe isso bem claro, porque o profissional adequado vai fazer essa orientação de forma correta e evitar qualquer outro tipo de transtorno aí, né, no futuro com relação... maior, né? Exatamente. Eu acho que era isso que a gente queria trazer hoje. Trazer esse conhecimento, trazer para as pessoas entenderem melhor sobre essa interação do fármaco que existe e que a gente realmente precisa dar valor a isso, né? Porque às vezes é só mais, não, é só mais um medicamento, é só mais um alimento. Não, tudo isso é muito importante para a qualidade de vida, para a nossa saúde como um todo, né? Muito cuidado aí, pessoal, com as informações vindas da internet. Eu costumo brincar assim com meus pacientes. Assim como a gente tem que ter um profissional, por exemplo, na área de informática, na parte de mecânica, você tem que ter um profissional de confiança. Tem um profissional de confiança
na área da saúde, na área da alimentação, com os nutricionistas, na área de suplementação, medicamento, farmacêutico. Busque o profissional especializado. Para te dar o norte, saber explicar exatamente o que você deve fazer para que a qualidade de vida seja a melhor. Rafael, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A casa é sua, quando quiser é só voltar, a gente está aqui para recebê-lo. Tá? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, mande para aquelas pessoas que adoram tomar um remedinho por conta própria e acha que está fazendo tudo certo. Um beijo e até mais.